Vamos para um método agora, é o método Cruz, e se você chegou no método Cruz, provavelmente você já viu o método de uma carta, já viu o de 3 cartas, o que é método de conversação e a diferença de presente, passado e futuro. Você já viu o primeiro método de 5 cartas e o segundo método de 5 cartas, certo? Você precisa dominar todos eles para que você chegue até aqui, beleza? Então vamos lá. Vou conseguir comprar este imóvel? Veja bem. Passado. Presente. Futuro. Obstáculo. Solução. E conselho. Certo? Beleza. Aí, por que a gente tá fazendo... Isso aqui não tá mostrando pra vocês, né? É um método Cruz, certo? O certo é ele ficar assim, né? Mas não tá mostrando pra vocês. Então, eu vou colocar de ladinho pra você conseguir perceber, ó. Obstáculo, passado, presente, futuro... Desfecho, solução. E aqui a gente tem o conselho. Beleza. O que tá acontecendo dentro dessa situação, né? Vai dar pra resolver? Vai dar pra resolver e tal. A gente tem uma pessoa, provavelmente uma figura masculina encarnada ou não, tá? Porque às vezes a gente tá falando de um imóvel que tá à venda há 50 anos, então tem muita energia de ancestral ali, né? Agora imagina só. Provavelmente a gente tá falando de uma figura masculina que tá sempre achando que tudo tá enrolado. E aí você vai falar assim, por que, Nick? Porque a solução tá aqui no obstáculo. A própria chave tá no obstáculo. Se a gente pensa num comprar ou vender um imóvel, a gente também entrega as chaves pra alguém, não é verdade? Mas essa pessoa entende que isso não dá pra solucionar. Ou não quer que solucione. Alguma figura masculina aqui. Estamos aqui, ó, nesse contexto, já vou para os lírios. Beleza? Só que daí a gente viu que a solução veio às flores. Não é verdade? A solução veio às flores. Então seria uma solução positiva, não é verdade? Tá. Mas, Nick, e aí? Então, a gente tem o conselho dos ratos aqui. Já que nenhuma carta vai ter um significado diferente do próprio significado dela, o que um rato te aconselharia? Roer, 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 roer até achar o problema. Vamos lá. Percebe? Então, o que tá acontecendo? A gente tem um futuro muito bom aqui, os lírios. Só que essa aqui, gente, veio perfeita, porque para vocês entenderem quando a gente entende quando algo é espiritual. Aqui veio muito uma questão espiritual, tanto por conta das flores, quanto por conta dos lírios, tá? A gente tá falando de uma questão ancestral aqui, que tá atrapalhando a venda dessa casa, mas que vai dar certo, certo? E que a pessoa vai precisar resolver um problema de cada vez. Resolver um problema de cada vez. O rato não é pequenininho, ele não vai roendo até conseguir alguma coisa. É mais ou menos o que vai ter que fazer. Ele vai conseguir vender essa casa? Provavelmente ele vai conseguir, mas vai demorar, que é só a moléstia, tá? E aí você pode começar a investigar. Então você entendeu a cruz aqui, né? Passado, presente, futuro, o que tá atrapalhando, solução e como o consulente deve agir. Beleza? Tá. Eu quero uma clarificação para esses ratos. Por quê? Porque nunca um rato vai falar assim, não seja desgastado, não se desgaste, né? Não se desgaste, porque ele representa o desgaste emocional também. Vamos lá. Eu quero uma clarificação para esses ratos, como conselho. Navio. Caminhos. Então,
A gente veio tudo como conselho aqui, percebe? O navio tá no conselho e a carta dos caminhos também está como conselho. O que tá mostrando aqui? Se a gente tá indo por um caminho e a gente não consegue fazer determinada situação, a gente tem que mudar a estratégia, certo? Qual seria o conselho? O conselho que seria importante dar para esse consulente? Mude a estratégia, né? A gente tem as flores aqui como solução. Então, alguma coisa que se soluciona bem dependendo de como o consulente está agindo, de como o consulente deve agir. Ele precisa mudar a estratégia. Repara, mudança de estratégia. Olha a encruzilhada. Por exemplo, aí você vai investigando com o consulente. Escuta, a sua casa, ela tá carregando uma energia mais pesada? Você tem colocado claridade na sua casa? Coisas que a gente, como espiritualista, sabe que é importante. A casa ficar aberta, ter ar puro, coisas desse tipo, entendeu? Não é nada místico, não é nada de evidência, entende? Mas você já percebeu uma ligação ancestral aqui. Você tá entendendo porque você tem que dominar os outros métodos antes de você chegar aqui, né? Entendeu? Então, o que você vai falar? Escuta, você vem deixando, de repente, sua casa mais cheirosa? Você vem falando coisas do tipo, sei lá, tá muito travado, eu não consigo resolver. Se você tá fazendo isso, muda a sua estratégia, né? Opte, de repente, por uma limpeza espiritual. Entende? Porque o que acontece? Aqui tá pedindo para ir por um caminho diferente. Então você vai ter que entender o caminho que o teu consulente já foi para ajudar ele a encontrar uma outra saída, porque tem saída, senão a gente não tinha as flores na solução. Entendeu? Os lírios no futuro é uma questão muito espiritual, né? Que mostra muito ser resolvido através da fé também, da espiritualidade. Entende? Então, aqui é uma situação que dá para resolver, só não está sendo resolvido porque o próprio consulente não está encontrando a saída. Então, cada uma dessas cartas é extremamente importante. E nessa hora, ouvir a sua intuição é muito importante. Não pense que se você já não joga há bastante tempo, você vai ter insights incríveis com 1 mês de jogo, com 6 meses de jogo. É preciso praticar muito para ter insights brilhantes. Vamos lá para outro método cruz. Devo investir neste relacionamento? Devo investir neste relacionamento? Passado, caminhos. Presente, futuro, obstáculo, putz, solução, eita flores, conselho. Você vendo a carta do caixão no obstáculo, o que você responderia pro teu consulente? Se você responder pro consulente, ele tá pedindo um conselho pra você. Ele tá pedindo um conselho. Então, tudo aqui é aconselhamento, certo? Tudo aqui é aconselhamento. Ou você pode entender como passado, presente, futuro, tudo no plano material. Isso vai depender de você. Certo? O que tá no oculto, o que tá na solução e o conselho você trazer só isso daqui mesmo, como você preferir, tá? Você só precisa conversar isso com o baralho antes. Então, vamos lá. A gente tem justamente aqui o caixão no obstáculo. E aí, hein? E aí? Você pode entender que, de repente, esse relacionamento chegou ao fim e o teu consulente não quer aceitar. Só que daí você estaria ignorando todas as outras cartas. Por quê? Porque porque o caixão, ele não representa só o final do ciclo.
ele também representa vírgulas. Ele também representa grandes, imensas transformações. E quando você vai saber que é uma coisa e quando você vai saber que é outra? Depende do que ele está rodeado sempre. Então a gente tem a decisão, alguns desencontros, porque a gente está vendo uma bifurcação. Então é muito possível que tenha tido alguns desencontros nesse relacionamento, no passado, né? Nesse momento, a gente tem aqui, possivelmente, essa figura feminina, ela vem representando muito sentimento, então a gente tem uma reconexão. Lembra, o cigano não tá falando de homens, o homem não tá falando do homem, tá falando, na maior parte das vezes, do nosso lado masculino, nosso lado yang, e a mulher do nosso lado yin. Então o lado yin é o lado que tá falando da emoção. Então aqui a gente tem emoção. A gente tem emoção, a gente tem sensibilidade. E a gente tem um anel no futuro, né, gente? A gente tem um anel no futuro. Percebe? Só que o obstáculo e o conselho, ele sempre vai vir mostrando pro teu consulente, porque não vai adiantar dar um conselho pro teu consulente e esse conselho não servir para ele. Entende? Então, ó, eu vejo um bom caminho. Eu vejo um bom caminho aqui nessa relação de vocês, certo? O que a gente tem como problema é que algumas coisas precisam ser mudadas dentro dessa situação, provavelmente dentro de você também. Talvez você também esteja precisando mudar algumas posturas. Entenda, né, assim, dentro de você, porque provavelmente tem algumas coisas que estão precisando ser transformadas dentro dessa situação. Alguém pode estar muito agarrado nas próprias ideias, né? Não abrindo mão das próprias ideias. Percebe? Tem tudo para dar certo aqui. Os caminhos, inclusive, estão excelentes. Tente ver o lado bom dessa relação. Tente ver o lado bom, percebe? Né? Repare o quanto, de repente, isso não traz sorte para você. Talvez você esteja muito focada nos desencontros, muito focada no passado, nas vezes que deram errado pra você. Às vezes é o próprio passado amoroso da pessoa. Entende? Só que daí você, consulente, teve um insight completamente diferente e que não deve ser ignorado. Por quê? Você perguntou, devo investir neste relacionamento? Tudo bem, mas e se na sua intuição veio muito forte, que o teu consulente não está aceitando o fim, não está percebendo que pode ter muita alegria, que vai ficar muito feliz num novo relacionamento? Quem disse que você está errado? Repare a sorte que você teve de permitir que essa situação... de permitir não, porque ele não permitiu, mas você pode meter o louco, né? De permitir que essa situação ficasse para trás. Repare na sorte. Talvez você não esteja reparando que isso, na verdade, é uma grande sorte. Porque o que acontece, gente? O insight de vocês é muito importante, desde que você não ignore as cartas. Você não ignore as cartas, certo? Porque aqui no momento presente pode estar falando, ó, às vezes, se você tá vendo tudo num ponto de conselho, pode falar o seguinte, às vezes tá sendo o momento de você olhar um pouco mais pra você, né, de você se priorizar um pouco mais os seus sentimentos, fazer as pazes com você, até mesmo nesse anel. Se relacionar consigo mesmo durante um período. Você vai ficar bem, olha o desfecho, carta das flores. Entende? Então pode ter as mesmas cartas com respostas diferentes dependendo do insight do oraculista. Óbvio, gente. Obviamente. Desde que isso tenha cabimento. Por quê? Às vezes no obstáculo tá o anel e no futuro tá o caixão. Você vai falar que a pessoa deve investir nesse relacionamento se a outra não quer nada sério? É tipo assim, curte os bons momentos que você tem com essa pessoa. Tá? Fique ali no momento presente. Entende? Entende a sorte que é ser você. Ter você ao lado. Mas essa pessoa não quer nada sério, não.
que você quer? Você quer um relacionamento sério? Então, saiba que essa situação tá no futuro. Caixão no futuro não é transformação. Não é. Se tivesse assim, o caixão no passado e no futuro, aqui a gente tem a carta dos caminhos, é livre-arbítrio. Já passou por alguns afastamentos, já sabe bem como que essa pessoa é. Se ela quer insistir, é uma questão dela, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Mas se ela tomasse um rumo diferente, talvez fosse melhor para ela. Escolhas e decisões diferentes, porque a gente tá com uma pessoa que não quer se comprometer. Percebe? Então, algumas vezes, você pode, por exemplo, tem gente que vê a carta dos caminhos como, esta pessoa está nos seus caminhos. Gente, é muito difícil isso acontecer. Porque a carta dos caminhos, ela tem a bifurcação. É livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Ou então caminhos opostos. Entende? Alguns baralhos têm a carta dos caminhos, que ela é uma estrada longa. Aí pode ser que sim. Mas aqui, no meio de uma bifurcação, tá bom? Então, o método cruz, você juntou os dois métodos de 5 cartas. Você não opta pelo conselho ou pelo desfecho. Você dá tanto o conselho quanto o desfecho da situação, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui pra mim.